Lord Palmerston, a opinião e os factos Lord Palmerston, a opinião e os factos, um brado à pró da verdade por CT Lisboa TYP. Da Sociedade Tipográfica Franco-Portuguesa 6, Rua do Tesouro Velho 6. 1865 Infandum, Eubes, Novaridolorem. Verg. Ain. Não há nada, por bem extraordinário que pareça, para que não se deva estar preparado. Realizam-se factos contra todas as suposições, ou probabilidades morais, e enquanto que muitas vezes se levantam escrúpulos sobre incidentes trívias, mas explorados em favor da significação que se lhes quer dar, ou do alcance moral e político que se pretende ter em vista, outras vezes o ouvido, a indulgência, ou qualquer outro sentimento menos austero, faz com que se esqueçam acontecimentos graves e se absolvam factos, nada inassontes para o pundonor de uma nação. Ocorrem estas considerações à mente de quem por um momento reflecte-se no que se passou na Câmara dos Deputados na sessão de 20 do corrente, em que um membro daquela casa propôs duas mensagens de profundo sentimento pela morte de Lord Palmerston, sendo uma dirigida à Câmara dos Comuns de Inglaterra, e outra à viúva do dito Lord. Consubstanciou o proponente as suas razões, envolvendo-as no manto de uma eloquência elevada, vaporosa e figurada, onde a abundância das flores de estilo esconde-se os espinhos do assunto. Foram suas as seguintes expressões: o primeiro título e a principal virtude do finado era o de melhor amigo da Inglaterra, que, onde houvesse uma liberdade moribunda ou uma liberdade a nascer, lá estava ele que era ao mesmo tempo a guia, médico e sacerdote. A primeira dava conselhos e ministrava vida nova com o pão eucharístico, de suas doutrinas. A segunda tomava de ela nas suas garas, e a suspendia depois no ar, donde a luz imensa de cima, e o exemplo de baixo, apontavam horizontes claros do futuro, etc. As minhas propostas requerem uma homenagem prestada aos mais sagrados direitos da humanidade, etc. Essa homenagem é também sobretudo uma dívida de respeito universal que lhe devemos todos os povos, e de gratidão nacional que nós particularmente lhe devemos, etc. Apoiado desde logo por um ex-ministro que se declarou prevenido e antecipado na proposta, e que assim lograva ter partilha nos aplausos de ocasião, concluiu o proponente o seu poético discurso, apelando para o parlamento a fim de que o acompanhasse nas saudades que a dor sincera de português lhe fazia pousar sobre o túmulo de Lord Palmerston. Se a Câmara aprovou a proposta, respeitem-se os intentos e acatem-se as decisões. É lícito supor que o entusiasmo do momento, filho da maviosa e viçosa frez do eloquente deputado, abafasse qualquer outro sentimento íntimo na apreciação do assunto, mas seja lícito também avaliar à sombra da história coeça e contemporânea, na calma da reflexão, e longe do jardim da eloquência, o conceito que deve merecer a Portugal o grande estadista, que, se foi, como disse o autor da moção, o maior amigo da Inglaterra, não foi de certo em todas as épocas da sua vida política o melhor amigo de Portugal. A indicação de alguns factos, sugeridos e sancionados por documentos oficiais, bastará para provar esta asserção. Não é necessário remontar à primitiva história do tráfico de escravos,
nem as primeiras tentativas feitas a pró de sua abolição, para se reconhecer que não foi a Inglaterra a primeira nação que mostrou empenhar-se em este último intento. Já no começo deste século algumas nações tinham promulgado leis nesse sentido, quando ainda a Inglaterra sustentava o princípio da escravidão. Não era isso para estranhar em uma nação que durante longos anos foi a que mais comerciou e lucrou no tráfico de escravos. A história não se desmente e a lição dos factos não é fácil de contestar-se. Pelo tratado denominado de Assento de Negros celebrado em 26 de março de 1713 entre as coroas de Inglaterra e de Espanha, se estipulou que a SM britânica nomeará pessoas que se encarreguem de introduzir nas colônias espanholas das Índias Ocidentais da América, durante o prazo de 30 anos, 1442.000 negros peças de Índia de ambos os sexos sendo 4.800 em cada ano. Os assentistas poderão empregar os navios propriedade de SM britânica e de seus vassalos. Pelo Tratado de Paz e Amizade de 13 de julho do mesmo ano entre o rei católico e a rainha Ana da Grã-Bretanha, negociado pelo Duque de Osuna e Marques de Montleone por parte da Espanha, e o Bispo de Bristol e o Conde de Strafford por parte da Inglaterra, se estipulava o monopólio do tráfico de escravos em favor de esta, e pelo artigo 12º disse que o rei católico dá e concede à SM britânica e à companhia de vassalos seus para este fim formada, a faculdade para introduzir negros nas diversas partes chamadas de assentos, com exclusão de espanhóis ou quaisquer outros, isto por espaço de 30 anos. Que contraste! Já havia mais de um século que um frade damínico espanhol, Francisco Vitória, na sua obra de Índies, e seu discípulo Domingos de Soto, no Tratado de Justiça e Jura haviam pugnado pela liberdade da raça humana. Já os frades redemptoristas católicos iam à África resgatar os captivos cristãos, e ainda a Inglaterra em nome da sua soberana, e por intermédio de um bispo protestante monopolizava para si o tráfico de escravos, antepondo à voz da consciência, o engodo dos interesses que a oferia. Este mercadejo de corpos endurecidos pelo trabalho e de almas embrutecidas pela servidão e miséria. Aquém do meado do século passado as colônias inglesas da América pediam repetidas vezes a abolição da escravatura, mas a influência dos interesses da metrópole fizeram sempre com que o parlamento e a coroa rejeitassem essas aspirações, e a Inglaterra prosseguia a despovoar a África antepondo os interesses do ganho, a submeter-se à voz da humanidade. Edmund Burke, em seu notável discurso sobre a conciliação com a América, reconheceu que uma das causas da animadversão para com a Inglaterra, era a pertinácia de esta em recusar-se a qualquer anuência às tentativas dos Estados para obstar ao tráfico de escravos, e que uma tal persistência, e o abuso do veto real em favor da escravidão, foram uma das causas da separação da América do Norte. Wheaton, publicista americano, afirma na sua História do Direito das Gentes, que a escravidão que até hoje fazia parte integrante do sistema social dos Estados do Sul da República dos Estados Unidos, não só fora ela introduzida pela Mãe Pátria, mas que também as recusas de esta em anuir as medidas que as Assembleias Provinciais propunham para abolir,
é que se deve o haver se perpetuado uma tal instituição em aquela parte da América. As tentativas de Clarkson, e as de Wilberforce em 1804, no Parlamento Britânico, contra o tráfico, ainda eram contrariadas pelo governo da Grã-Bretanha, vindo somente a ser adoptadas durante o ministério da coalizão de Fox e Grenville, e as grandes lutas internacionais daquela época, lutas que mudaram totalmente a face aos interesses comerciais e colônias da Inglaterra, é que se deve a nova fase que a respeito do tráfico de escravatura tomou a política daquela potência. Por todo este conjunto de factos e circunstâncias bem se deixa perceber que o governo português a cuja frente se achavam Manuel Passos, Sá da Bandeira, e Vieira de Castro, Sênior, abolindo pelo decreto de 10 de dezembro de 1836 o tráfico da escravatura nas possessões portuguesas, tinha razão sobeja para consignar no relatório do mesmo decreto, estas solenes palavras: o infame tráfico dos negros é certamente uma nódoa indelével na história das nações modernas, mas não fomos nós os principais, nem os únicos, nem os piores réus. Cúmplices que depois nos arguiram tanto, pecaram mais e mais feiamente. É porém sabido que novas vistas políticas e comerciais haviam tornado mais modernamente a Inglaterra sofrega por abolir o tráfico. Convenções internacionais eram em esse sentido diligenciadas por Lord Palmerston, então ministro dos Negócios Estrangeiros daquele país, e durante o ano de 1837 e parte de 38 se entabularam com Portugal negociações para a estipulação de um tratado entre as duas coroas, sendo o negociador o Visconde, hoje Marques, de Sá da Bandeira, ministro dos Negócios Estrangeiros, e Lord Howard de Walden, representante britânico em Lisboa. Ninguém se atreverá a duvidar por um momento, de quão sinceras e íntimas são e sempre foram as convicções e o empenho do Marques de Sá da Bandeira em relação ao tráfico de escravatura, e quando qualquer divergência possa haver sobre o modo de as avaliar, nunca tal divergência poderá nem levemente admitir a suposição de que ele se prestasse a dificultar ou estorvar qualquer justa medida tendente à abolição daquele infame tráfico. Mas eram tais as pretensões, e as tricas diplomáticas do governo britânico cujo ministro de Negócios Estrangeiros era Lord Palmerston, que ainda em maio de 1839 o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Sá da Bandeira, se via forçado a rebater a exigência daquele, qual era a de que Portugal aceitasse sem alteração nem demora, uma minuta de tratado que lhe fosse apresentada, contendo bases diferentes das que até então tinham sido combinadas nas negociações entabuladas. E eram tais as bases propostas que muito dignamente procedeu o então Visconde de Sá da Bandeira, repelindo tal exigência como altamente lesiva à liberdade da nação, e à independência da coroa. Entre as condições propostas por Lord Palmerston achavam-se nada menos do que a cláusula da perpetuidade das estipulações do tratado, o poder dado aos cruzadores britânicos para destruírem à sua vontade os navios portugueses nos mares de África e a faculdade de explorar as costas dos domínios portugueses até ao ponto que importava violação de território. Apesar de esta rejeição,
Não cessava contudo o governo português de usar de todos os meios ao seu alcance tendentes a conduzir a cabo o seu pensamento de repressão àquele tráfico. Já em fins de 1838 haviam sido dadas instruções positivas ao novo governador de Angola, o almirante Noronha, a fim de fazer cumprir as disposições do decreto de 10 de dezembro de 1836, enquanto aguardasse o tratado que se negociava entre as duas nações, mas cuja realização só era estorvada pelas delongas nascidas das pretensões e insistências de Lord Palmerston, e tão sinceras eram as vistas do governo português e do Visconde de Sá da Bandeira, ministro dos Negócios Estrangeiros e da Marinha e Ultramar, que até nas instruções que ele dera àquele zeloso Afiche-o havia concedido poderes que lhe permitirão celebrar em Luanda uma convenção provisória em 29 de maio de 1839, com o capitão Thackeray comandante das forças navais britânicas nos mares de África, estabelecendo a faculdade de recíproco direito de visita e pesquisa nos navios suspeitos de traficarem em escravos. Esta convenção acha-se transcripta no Diário do Governo de 4 de outubro de 1839. Os subterfúgios diplomáticos, as calculadas delongas e pouca lisura por parte do governo britânico no decurso das negociações com o governo português foram tais que motivaram a publicação de um opúsculo do Visconde de Sá da Bandeira datado de 1840, época em que havia deixado de ser ministro, opúsculo em que se tornam bem visíveis quais os fins que a Inglaterra e principalmente Lord Palmerston tinham em tais manejos. Infelizmente parece que as verdades ali postas à luz do dia, jazem nas trevas para muitos dos que não deveriam deixar-se assim adormecer na noite dos factos, como se a noite pudesse com sua escuridão acobertar e atenuar a gravidade dos golpes vibrados contra a dignidade de uma nação. As trevas que permitem dizer não vi, não podem contudo desvanecer o labéu do crime, que a luz teve por testemunhas a Europa e o mundo. Deixem falar a voz autorizada do Sr. Visconde, hoje Marques, de Sá da Bandeira. No precitado opúsculo, o governo português foi colocado no seguinte dilema: ou aceitar sem discussão o tratado proposto e imposto por Lord Palmerston, anuir a condições árduas para Portugal e assim incorrer no desagrado da nação portuguesa, ou aliás rejeitar o tratado expondo-se assim a perder a sua reputação aos olhos da Grã-Bretanha e do mundo civilizado. A prova deste enunciado encontra-se nos discursos do próprio Palmerston, e no Afiche-o a ele dirigido por Lord Howard Waldo em 45 de fevereiro de 1839, no qual dizia haver informado ao Visconde de Sá que na hipótese de que o tratado não fosse aceito, em tal caso, no parlamento britânico seriam tomadas e aprovadas as mais rigorosas medidas contra Portugal, enquanto que os discursos proferidos deprimindo o caráter da nação portuguesa e seu governo, seriam lidos por toda a parte do mundo e ficariam sem resposta, que Portugal seria denunciado como o protector do tráfico de escravos, e que ele Visconde de Sá e seus amigos poderiam exclamar e lamentar-se quanto quisessem no parlamento português, porque nada do que este se proferisse seria lido ou ouvido fora de Portugal. Seria demasiado longo o relatar e acompanhar todas as phases diplomáticas e de política internacional havidas durante este período,
em que as administrações de que fizeram parte o Visconde de Sá da Bandeira, e depois o Barão da Ribeira de Sabruça, se viram abarbadas com as insólitas pretensões, e até com os insultos grosseiros de que Lord Palmerston se servia para fazer pressão e moça na dignidade da nação e nas regalias da coroa portuguesa. Em sessão de 15 de junho de 1839, o Barão da Ribeira de Sabruça, já ministro dos Negócios Estrangeiros, apresentou ao Parlamento os documentos e a correspondência diplomática, provando que fora Palmerston quem romper as bases do tratado que se estava negociando. Deixemos, porém, essas monstruosidades, que se tornam em bagatelas, em vista do extraordinário procedimento e da inaudita prepotência, com que Lord Palmerston apresentou no Parlamento Britânico em julho do mesmo ano um bill, pelo qual, como muito bem dizia o ex-Visconde de Sá da Bandeira no seu opúsculo, realizava em discursos e infectos as ameaças até então feitas, bill a respeito do qual a Folha Official do governo português de 28 do mesmo ano se expressava da seguinte maneira: um importante facto político começa a realizar-se contra todas as probabilidades morais. O governo de uma nação ilustre e poderosa acaba de propor uma medida altamente ofensiva do direito das gentes, contra outra nação, a sua mais fiel e antiga aliada. Sabemos com profunda mágoa que finalmente Lord Palmerston apresentara no Parlamento um bill pelo qual a navegação portuguesa fica à mercê e dependência do mero arbítrio dos cruzadores ingleses. É um acontecimento extraordinário na Europa, etc. Em diversos lugares das nossas províncias ultramarinas tem sido a bandeira portuguesa afrontada por forças inglesas. Em Bolama se apresentaram elas em aberta hostilidade, etc. O famoso bill de Lord Palmerston encontra-se publicado na Folha Official do governo português de 9 de agosto de 1839. Por ele se vê, que eram suas disposições concebidas em estes termos: digne-se-vê-me ordenar que se decrete e seja decretado, por e com conselho dos lordes espirituais e temporais, e dos comuns ora reunidos em parlamento, e pela autoridade do mesmo, que, no caso que VM for servida expedir ordens aos seus cruzadores de apresarem os navios empregados no tráfico de escravos a que se aludem este acto, será e seja lícito para o Tribunal Supremo do Almirantado de Inglaterra, e todos os tribunais de vice-almirantado em quaisquer calúnias de SM britânica de além-mar, o tomarem conhecimento de qualquer embarcação ou embarcações e as julgarem quando naveguem debaixo de bandeira portuguesa, que forem detidas ou apresadas por virtude de qualquer autoridade expedida na conformidade das disposições deste acto. E seja decretado que todo o navio navegando com bandeira portuguesa, ficará sujeito a aprisionamento, embargo ou condenação, por virtude de qualquer autoridade dada ou passada na conformidade deste acto. Sobre este assunto, ponderava a mesma Folha Official em seu artigo de fundo, o seguinte: qualquer que seja a ideia que possa fazer-se da exatidão dos motivos em que se funda este singular documento, basta a simples leitura para que se reconheça que ele só podia ter lugar na suposição de que Portugal havia deixado de ser nação independente. As razões que na Câmara dos Comuns de Inglaterra se produziram em favor deste bill, deste singular documento, eram,
como dizia em seu opúsculo o Visconde de Sá da Bandeira, Diego Aljaes de Aquelias, com que uma anterior administração de que fizera parte o mesmo Lord Palmerston, nos antes e a propósito das justas reclamações de Portugal sobre os direitos impostos aos seus vinhos, se proclamava naquela mesma Câmara esta terrível máxima política, que Portugal era muito fraco, e a Inglaterra muito forte, e que por isso ela podia fazer o que julgasse mais conveniente. Passou na Câmara dos Comuns o Bill, mas encontrou obstáculos na Câmara dos Lords. Tão contrário à justiça e tão atentatório ele era à independência de Portugal, tão violenta era a droga da farmácia política de aquele médico, que até achou vozes autorizadas que o combatessem no seio de aquela casa do parlamento britânico. E foi a voz de um vulto conspícuo na moderna história, a que mais calorosamente advogou a justiça de Portugal. O Duque de Wellington em sessão de 1 de agosto proferiu bem alto, que Portugal havia de resistir ou perecer, porque se ele se sujeitasse à legislatura da Grã-Bretanha deixaria logo de ser nação independente. Era assim que o Rero, cujo nome se achava unido aos títulos mais honrosos da glória militar do seu país, ainda então apoupava a tão grande deslustre, qual o de aviltar pela força, e contra todo o direito, outra nação que quando fora por ele guiada já se havia ilustrado por famosas vitórias contra um formidável inimigo comum. O Times, o mais autorizado jornal inglês, expressava-se a tal respeito pelo seguinte modo: o Bill era uma medida sumamente tirânica. Uma grande potência arrogava a si uma supremacia insolente sobre outra mais pequena. Os lords procederam com dignidade, não querendo apoiar com o seu assentimento um sistema de intimidação. Acaso ousaria Lord Palmerston tratar a França como tratava Portugal? O povo português sentia e manifestava a sua indignação, e como intérprete de este geral sentimento, o ministro dos Negócios Estrangeiros, então o barão da Ribeira da Sabruça, dirigia em 4 de agosto, 1839, a todas as potências signatárias dos tratados do Congresso de Viena, uma nota em forma de enérgico protesto, contra o que na mesma se qualificava de procedimento ofensivo e inaudito do governo britânico, pelo seu ministro Lord Palmerston. Quem, sendo contemporâneo de essa época, não for de todo desmemoriado, deverá não ter esquecido os pregões com que os cegos, vendilhões de Lisboa, anunciavam impresso o injusto Bill de Lord Palmerston. Mas quem diria aos cegos de então, e ao povo que indignado ouvia a notícia da injustiça de que era vítima, que não deixaria de vir tempo em que o faltor de tes ultrajes teria na metempsicose de águia, médico e sacerdote, quem lhe celebrasse culto, carpindo lágrimas e pousando-lhe saudades na campa, em nome da dor sincera de Portugal. Fora rejeitado na Câmara dos Lords o Bill Palmerston, que se na opinião do Times era uma medida sumamente tirânica, uma supremacia insolente, um sistema cobarde de intimidação, pela declaração official do governo português era classificado como procedimento ofensivo e inaudito, e segundo o voto do Duque de Wellington, por ele deixaria Portugal de ser nação independente. Julgava-se, pois, em esta parte concluída tão grave questão, qual a do Bill, que havendo sido rejeitado, deixava de ferir a vítima, embora não deixasse de manchar o algoz.
Mas os factos que logo se seguiram, vieram mostrar que Lord Palmerston, o maior amigo da Inglaterra, era se não o maior, pelo menos o mais figadal inimigo de Portugal. Logo na sessão de 15 de agosto do mesmo ano apresentou um novo bill apenas modificado na forma, mas inteiramente concorde na essência com as disposições atentatórias contra a independência, pundonor e dignidade da nação portuguesa. E enquanto as folhas ministeriais inglesas, e principalmente o Globe, que a opinião pública de Inglaterra afirmava estar debaixo da absoluta influência de Milord, tratavam Portugal com o maior desabrimento e injustiça, por outra parte se preparavam novas e mais atrozes injúrias nas casas do parlamento, contra uma nação a quem só podiam fazer desagravos mediante a mais cobarde prepotência, e direito da força bruta. Lord Brougham, orando em favor do Bill Palmerston, divagando entre o absurdo e o insulto, chegou a dizer que a Inglaterra podia dar leis a Portugal do mesmo modo que as dava à Jamaica, à Dominica e à Barbada, e que as éguas do Tejo não deviam correr sem sua licença. Deixai falar de resistência contra nós, que devemos ser considerados mais como dominadores, do que amigos. No diário do governo de 24 de agosto, 1839, se encontram publicadas oficialmente estas expressões, proferidas em aquela sessão, no mesmo parlamento, e talvez que no mesmo debate em que Lord Palmerston declarava que a bandeira portuguesa era uma bandeira prostituta. O bill desta vez passou na Câmara dos Lordes. Mas o voto autorizado de aquele que já conhecera e ainda não esquecera os brios da nação portuguesa, e reconhecia quanto era ignóbil o aviltá-la por meios tão injustos, o voto do Duque de Wellington formulado em protesto e firmado por mais 13 pares, ele ficava como um valioso padrão que servisse de égide moral contra tanta prepotência e persistente animosidade de Lord Palmerston para com Portugal. Era esse despeito, essa animosidade quem dava causa a que não cessassem de ser postos em prática por parte de Milord, os meios diretos ou indiretos que pudessem deprimir este peso. Por isso o diário do governo de 15 de setembro, 1839, tinha ocasião e motivo de transcrever o seguinte: o Globe de 7, é o jornal de Lord Palmerston, transcrevendo o protesto que o governo português fizera ante as potências signatárias dos tratados do Congresso de Viena pela violência do Bill, explica-se da maneira mais insólita contra Portugal. A sua linguagem é de tal modo violenta, que faz admiração ver até que ponto o jornalista se deixou levar do ímpeto das paixões. O seu despeito varia alternativamente entre o absurdo, a injúria, e a calúnia. Mas não se limitava a Lord Palmerston, essa águia que suspendia as liberdades, esse médico de receituário tão áspero que dava morte, esse sacerdote cujo pão eucharístico, eram doutrinas de perdição, não se limitava a ferir pela injúria e pelo aviltamento, aos meios morais seguiam-se os factos materiais, factos, que sendo feias pertenções em qualquer época, eram na conjuntura em que se davam, novos meios de violência, empregados com refinada acrimonia contra a nação portuguesa. Com o intuito de fazer assintosa pressão sobre uma nação, a respeito da qual se promulgavam leis e se votava um bill que importava anular-lhe a independência, e sujeitá-lo às condições da Jamaica,
Bárbara ou Dominica, não duvidava Lord Palmerston aproveitar-se de qualquer incidente, e barafustar qualquer pretexto que lhe fornecesse novos meios de embaraçar a situação política de Portugal, complicando-lhe a sua posição mediante exigências imperiosas, que importassem novas dificuldades. Foi por isso que Lord Palmerston fez apoiar pelo representante do governo inglês na Corte de Lisboa, Lord Howard Walton, as reclamações de um certo John Milne Doyle, súbdito britânico, o qual, alegando ter sido preso em Portugal durante a grande luta civil, acusava o governo deste país de lhe não haver reparado os danos e incômodos, pelos quais exigia 6.000 libras esterlinas a título de indemnização, além dos juros pelo retardo, e havia requerido ao Parlamento britânico para lhe obter uma carta de marca, com que pudesse apresar navios portugueses até que pelo valor de eles se indemnizasse da soma em que avaliava as perdas. Seria difícil, dizia a Folha Official do governo português, decidir o que tinha maior parte em esta ideia, se a loucura, se a ousadia. No diário do governo de 11 de setembro se acha transcripta a nota do ministro Ribeira de Sabruça em resposta à exigência de Lord Palmerston, o qual fazia obra pela atrevida pretensão filha da loucura e ousadia de Milne Doyle, quando fantasiara seus cálculos com tanta disfarçatez e insolência, que só tinha um rival no apoio que lhe dava um ministro da coroa. Não parou aqui o sacerdócio nem a medicina que Lord Palmerston dispensava à nação portuguesa. Por sua ordem, Lord Howard Walton redobrava notas reformando aquelas reclamações. Em 9 de outubro exigia que o governo português nomeasse desde logo uma comissão para liquidar as contas e solver várias quantias, sob pena de que o governo britânico a nomearia e se julgaria habilitado por obra da mesma a haver de Portugal o pleno pagamento. Pela nota de Lord Howard Walton, inserta no diário do governo de 12 de novembro, se vê que aumentavam as exigências pecuniárias a ponto de se pedirem entre outras novas verbas, 100 libras esterlinas de indemnização a favor de 2 marinheiros da escuna Clarence, porque haviam sido presos em Portugal por contrabando de tabaco. Aumentando esta crescente fórmula de vexame, para acobardar uma nação pelo terror e pelos embaraços, Lord Howard Walton enviava em 6 de novembro ao governo português uma nova reclamação, na qual se incluíam as contas de Milne Doyle, dos marinheiros do Clarence, e de outros súbditos britânicos, todos contemplados à mão larga com verbas de capital e de juros, juntando a isto outras reclamações anteriores, e intimando peremptoriamente o governo português para sem mais exame nem detença satisfazer a soma de libras esterlinas 375.47517 S10D, ou Res 1.6032.504 cifrão 885, com ameaça de fazer ocupar as suas possessões ultramarinas em caso de hesitação. Nos diários do governo de 12 e 17 de novembro, 1839, se acham publicadas as referidas notas, que deram causa a outra do Barão da Ribeira de Sabruça de 25 de novembro, na qual, cedendo aos argumentos da força, não se descurava de exigir o cumprimento de tratados que obrigavam a Inglaterra a ceder a Portugal a cidade de Colombo na ilha de Ceilão. E toda esta série de procedimentos vexatórios,
não provaria mais o rancor de ânimo da parte de Lord Palmerston, do que a existência de qualquer plausível pretexto para assacar a Portugal a pecha de remisso ou falto de empenho na coibição do tráfico de escravatura. De certo, porque se assim não fora, não escreveria Lord H. de Walden a nota de 15 de novembro, Diary ou de 21, participando por parte do seu governo, que não aprovava a Convenção Provisória de 29 de maio do mesmo ano celebrada entre o governador de Angola e o capitão Tacar, convenção esta, a que já se aludiu, cujo fim era pôr estorvos ao tráfico de escravos, e que o governo português mandara observar por portaria de 30 de setembro. Os motivos da não aprovação basearam-se em que já não era necessária, em consequência das instruções claras que o governo britânico tinha dado aos cruzadores. Estas instruções eram a consumação do Bill, já não era necessária a Convenção Internacional, porquanto pelo Bill, Lord Palmerston legislava para Portugal como se fosse a Jamaica, ou a Barbada. Lord Palmerston fizera de facto transmitir aos navios de guerra britânicos as ordens nesse sentido. O governo de uma nação poderosa, cheio de animosidades e de arrojo contra uma nação fraca com a qual se dizia em paz, havia passado a pôr em prática as medidas que legislara contra todos os direitos reconhecidos, e que importavam a quebra dos direitos de independência, e a morte moral de essa nacionalidade assim oprimida pela força e pela postergação de todas as praxes de direito internacional. Se Lord Palmerston era a guia, o médico e o sacerdote das liberdades, que a suspendia no ar e lhes dava a vida e pão eucharístico, para com Portugal dir-se-ia ser o milhafre que rasgava a presa, médico que apressava a morte, e sacerdote para nada de blasfêmias. Porque o fermento de suas doutrinas ainda produzia seus efeitos, como se depreendido da Diary ou do governo de 11 de dezembro, 1839, onde, entre as notícias oficiais de Angola se encontram as seguintes: em virtude da Convenção de 29 de maio entre o almirante Noronha e o capitão Tacar, entrou no Zaire o comandante Elliot do brig Columbine, e apresou alguns navios, talvez em contravenção do decreto de 10 de dezembro de 1836, mas não encontrou motivo para assim proceder com o brig Neptuno de Lisboa, e a escuna Njaruna de Loanda, que estavam ali. Passados dias foi o Neptuno abordado de noite pelos escaleres, e pouco depois, havendo recebido algum fogo feito pelos pretos, apresaram a Njaruna. Saiu o Columbine com os vasos apresados, e encontrando o paquete de Loanda, obrigou-o a deter-se 24 horas, e passou para ele as tripulações, e à vista do mesmo paquete para testemunhar a afronta, colocou-se entre as embarcações em uma das quais estava a bandeira portuguesa, e lhes fez fogo até as meter a pique. Este facto, que não passa de um atentado individual, e que só prova o brutal atrevimento de quem o praticou, é escandaloso pela cobarde injúria feita à bandeira portuguesa, cujo governo em desagravo não pode deixar de pedir satisfação. Em esta sentida apreciação feita pelo jornal Official do governo português, havia apenas um equívoco, qual era supor que tes factos não passassem de um atentado individual. Engano. Era a justiça de Lord Palmerston executada pelos seus lictores.
O capitão Elliot foi promovido pela cobarde injúria à bandeira portuguesa, e Lord Palmerston ministro dos negócios estrangeiros da Grã-Bretanha para tirar àquela proeza todo o caráter de individual, apressou-se a comunicar ao governo português a notícia da promoção, assim como praticar a respeito do comandante do Leveret que no porto de Moçambique abordou à força um navio fundeado debaixo das baterias portuguesas, ferindo e espancando a seu bordo até os oficiais de alfândega que eles se achavam em desempenho de seu dever. Era o remate da obra. A violência e ao insulto era mister juntar o assinte e o escárnio. A grandeza dos feitos não era para tão altas recompensas, mas parece que tal era a insaciabilidade de Lord Palmerston em assim deprimir assintosamente a nação portuguesa, que até quis promover o comandante do Eclair por haver devastado o estabelecimento da Ilha de Galinhas na costa de Guiné, no qual feito esse Afichel completou sua façanha, assassinando com um tiro de pistola a filha do coronel Matos que fugia às suas tentativas de sedução. Chovam pois sobre a campa de Lord Palmerston as saudades que a dor sincera dos portugueses deve lhe pousar, pela gratidão nacional que nós particularmente lhe devemos. A nação portuguesa, assim oprimida e escarnecida por um governo estranho cuja alma era Palmerston, passava por uma angustiosa crise, e eram amargos os dias que lhe fazia sofrer a política assintosa de aquele ministro. As afrontas sucediam-se afrontas, as ameaças e a força deviam ceder à fraqueza e o torpor da vítima. Dir-se-ia que a águia fazia bem sentir a Portugal o gume de suas garras, que encravava até ferir as fibras vites da independência, para ainda em seguida saciar a fereza sugando-lhe o sangue. O ouro do erário português ia locupletar aqueles que o reclamavam a seu talante, e que para o haverem, achavam em milord o sustentáculo das suas pretensões, entre as quais primavam aquelas do que havia aspirado à carta de marca, e ao corso marítimo. A vítima maniatada dava o colo ao executor de alta injustiça, a sede de ouro havia sido saciada, só então a águia encolheu as asas e repousou por alguns momentos da fadigosa tarefa de suspender no ar, mas ferindo a liberdade, e com esta a nacionalidade portuguesa. Outra administração sucedera no governo português. As cartas de lei de 13 e 17 de outubro de 1840 autorizaram a realização dos fundos, e o pagamento das reclamações, e novas negociações se iam entabulando para chegar à convenção e ratificação de um tratado, pelo qual cessasse o estado anômalo que era a exceção mais insólita nas relações internacionais. O cordeiro ia estipular com o lobo, mas o Duque de Palmela, nomeado negociador por parte do governo português, pôde com fino tacto e prudência levar a cabo a negociação, e o Tratado de 8 de julho de 1842 veio finalmente restabelecer as relações entre Portugal e a Grã-Bretanha nas bases de uma reciprocidade, que até então fora completamente contrariada pela tirania de Lord Palmerston. Mas o espírito de malefício, a sanha, e a altivez que durante tão longa quadra fora o caráter mais saliente e incessante dos procedimentos de aquele estadista contra a nação portuguesa, ainda deixava ver os vestígios do quanto ele actuara na índole e conducta dos exequaturs de seus mandados.
Já o Tratado de 1842 fora ratificado entre as duas coroas e ainda o Commodore Inglesfoot entrava no porto de Loanda, para pôr em execução as práticas até então usadas à sombra do atentatório Bill, mas a paciência estava exaurida, e felizmente houve um official da Marinha Portuguesa que soube fazer recuar a audácia daquele, que antepunha o consuetudinário direito da força, prescripto pelo Bill de Lord Palmerston, à força do direito convencionado, e, que por ser de fresca data se intentava ainda postergar, pelo apego aos passados procedimentos. O Commodore Foot com a sua fragata Madagascar recuou perante a enérgica firmeza do comandante Gonçalves Cardoso, o qual, embora comandasse uma corveta, se mostrava decidido a vender cara qualquer violação de direitos que se pretendesse consumar. Era já tempo de pôr cobro a um estado de coisas, que para uma nação independente se tornava quasi impedido que o seu desaparecimento do mapa da Europa. A águia das nacionalidades estendia seus voos por sobre outras regiões. Pairava sobre o Império Oxin, e qual médico e sacerdote propinava-lhe com o veneno do ópio, o conforto da guerra. Mais tarde a Grécia via-se assoberbada pela mesma política audaz, que ele ia apoiar pela ameaça com a força, e pelo bloqueio com a ruína do comércio helênico, as extravagantes reclamações do israelita David Pacífico. As reclamações pecuniárias à Espanha no momento em que esta se empenhava na guerra com Marrocos, davam nova amostra de aquela política, pela qual se estendia a mão com o século à primeira, enquanto se forneciam munições e armas à segunda. O Brasil não se subtraía ao holocausto em que se imolavam as regalias de independência das nações não poderosas. Medidas semelhantes às que em 1839 haviam sido adoptadas contra Portugal, eram em 1845 dictadas e aplicadas àquele império. Longo e muito longo seria o capítulo dos itens de esta política sobranceira e pouco escrupulosa, de que Lord Palmerston tanto abusou, arrogando para si um direito, na sem cerimônia com que desdenhosamente legislava para estados independentes, em violação flagrante dos mais sagrados princípios que regem a moral e a justiça das nações. Era a propósito de uma tal política, que o conde de Fickelmont, na sua notável obra Lord Palmerston, L. Angleterre e L. Canutamente, dizia em frase de severa condenação, ao cuneiforme de governmenten e put donner l'hydroit de avoirdenus sa legislation, desprin sapis rastals auxiliari autrisetantes. Les pes libres, como tu tant que o conqui, en onde droits que sureux memes. ALS NE pelven ao conegard, ferelle application de leurs sapis auxiliari relations des etantes étrangers. Car la liberté qui donnerait les droits sur les autres, serait une arme de oppression, que chacun aurait le droit de chercher à briser. Na aplicação feita por Lord Palmerston de esta espécie de liberdade que se torna uma arma de opressão, coube a Portugal bom quinhão na partilha, e por isso podem dispensar-se mais exemplos de fora, quando tantos, e demais os há de casa. São os factos que assim o asseveram. Cesse porém a pungente narrativa de tantos e tão notáveis procedimentos do ministro de uma nação poderosa, contra outra inerme e empobrecida, vilipendiada pela sujeição aos caprichos ilegais de que ele soubera e podera servir-se como passatempo,
em homenagem ao despeito, e às paixões odientas que lhe dedicara, e tanto manifestara. Deixemos este ambiente repugnante, esta atmosfera infeccionada pelos miasmas litas cuja aspiração ainda recorda dias bem cruéis para o pundonor da nacionalidade portuguesa. Corramos um véu sobre a atrocidade do capitão Keppel em Macau, onde o assassínio violento de um soldado português, a violação do território regado pelo sangue de seus filhos, tudo obra de mão armada e traiçoeira, sendo o ministro Lord Palmerston, teve da parte deste como satisfação, o empenho de querer negar a Portugal o direito de soberania sobre aquela possessão. Cobramos ainda o rosto, porque a bandeira das quinas foi mais de uma vez derribada de seu poste na ilha de Bolama, a guarnição de esta conduzida prisioneira, e Lord Palmerston mandou tomar posse de aquela ilha, e ocupá-la militarmente, fazendo sempre orelha surda aos clamores formulados pelas vias mais legais. Abrevie-se este epílogo de atentados, que tantos em número e tantos em magnitude elas são, que oxalá arre podessem jazer para todos sempre envoltos no pó do esquecimento, como o estão no asco da sua fealdade. Paz aos mortos, seria a mais resignada frase, o mais caridoso epitáfio que a voz de portugueses se pudesse esculpir sobre a campa de aquele, que em vida não foi o seu melhor amigo. Mas essa paz quem a perturba? Quem é a causa de se revolverem as cinzas do finado? A causa está no incenso que se lança agora nos turíbulos, e que se quer queimar em reverente homenagem à memória de aquele cujos feitos, para serem esquecidos na paz do túmulo, carecem que seu nome não seja engrinaldado com o atributo de merecedor da gratidão nacional, nem com o incompatível título de credor das saudades inspiradas pela dor de Portugal. A causa, repita-se, está no modo parcial com que se avaliam os factos, não pelo que elas são, mas conforme o lado de donde vêm. Surgem por arre às vezes certos zelos insofridos a pró de regalias nacionais, quando estas estão bem longe de correr perigo, ou sofrer desdouro. Para que é então a altivez para com o inofensivo e fraco, se logo após se vai curvar o joelho em homenagem à memória do forte, mas do forte que fez sentir o peso da sua pressão. Preste-se muito embora a mais justa veneração a um povo, a uma nacionalidade, que a ela tem jus por tantos títulos valiosos, mas, distinção feita, não vá tão longe a reverência à sua política altiva e ruim, a ponto de ser uma das vítimas desta, quem lhe preste o culto na pessoa do sacerdote. A entidade moral nação, não pode prescindir do ressentimento, que lhe não deixa medir sua indulgência pela paixão individual de coração do homem. Pode o homem perdoar, mas uma nação não pode esquecer. Um quarto de século na vida das nações não é prazo suficiente para sanar feridas que tanto sangrarão, e de que restam cicatrizes, se este lapso de tempo apenas permite dar tréguas ao ressentimento, não é ele bastante para que insaita a oscular a mão que vibrou os golpes, e que espargiu o veneno do vilipêndio. É por isso que hoje, a reverência perante o túmulo, e o silêncio só entrecortado pelo brado de paz aos mortos, seria o mais adequado, e um ainda generoso apanagio, à memória de aquele para quem há um quarto de século, tes mensagens, qualquer que fosse a sua frase,
só poderiam ter a significação e o alcance que tinha nos cercos da Roma pagã, o brado Moriturite salutant. Lisboa, 28 de novembro 1865. End of the Project Gutenberg e Book Lord Palmerston, a opinião e os factos update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement.
There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.e2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law,
does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder. The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3 If individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses You must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works. Calculate use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3
Limited Right of Replacement or Refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations.
To learn more about the project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation. The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.